Beleza. A gente vai testando aqui as lives para ver como que fica a melhor forma. E aí, mano, tudo bom? Tudo certo? Como é que vai Ótimo. todo mundo aí? Emily, Marcos Ó, quem tá aqui, ó. Paulini, Tio Marquinhos tá Marina. falando pra gente ir de Chieta, comer uma muqueca e levar papai. Tem que Boa! levar. Ele tá aqui do meu lado. É, isso aí. Paquinho tá aí. Fala, pai. Cadê papai que não tá online assistindo a gente? Coloca Acho ele que ele ao não tá vivo na conseguindo nem live entrar. aí. Acho que Eu ele tá acho que é conseguindo por nem aí. entrar. Está pelo Instagram, pai. Pai, no Instagram, eu.Diego Carletti, hein? Ó, vou falar quem tá aqui, ó. Ele já segue. Oi, Fernanda, tudo bem? Fernanda, Manu, Stephanie, Eliton, fala, meu amigo, Luan. O pessoal tá Tom aqui. Pensini, meu cliente. Tudo bom? Fala, Thompson, tudo Ó, bom? Juliane Bem-vindo. também agora Daiane, entrou. Manu, minha amigaça desde infância, empreendedora nata, que a galera vai conhecer também. Bom, deixa eu começar aqui de novo, porque a gente já estava tentando fazer um esquema pela live. Fala, Ju, tudo bem? Bem-vinda. A gente está fazendo esquema aqui pela live através de um sistema, de um estúdio, só que a gente tem que fazer uns testes ainda no áudio do convidado, que ainda não deu certo, mas vai dar certo na Essa tá próxima sendo a quando primeira vez, acertar. né, Diego? Isso aí, primeira vez foi assim. É os Sempre testes que a gente vai é assim. fazendo. É a primeira vez com convidado, então a gente está testando como que funciona a live com convidado. Eu já quero te pedir você que está aqui já, para o que você está online com a gente, você compartilha essa live com a sua audiência aí, com seus amigos, que a gente vai ter um bate-papo bem legal aqui. E acho que tenho certeza que muita gente vai gostar e vai querer trocar essa ideia com a gente aqui. Então é o seguinte, para começar aqui de novo, Matheus, não sei, é muito difícil de chamar de Matheus, porque ele é meu irmão. Para quem não conhece, Matheus é meu irmão, né? Irmão de sangue, sangue do meu sangue, e a gente chama de Teu, Teteu, né? Nome carinhoso, mas vou tentar falar Matheus para ficar mais profissional Intimidade. aqui. Fala, Gabriel, beleza, meu Fala, primo? viu? Mas é o seguinte, a ideia essas lives eu comecei esse projeto semana passada com os testes, né? E esse é o primeiro dia de convidados. Obrigado, Teteu, pela presença, obrigado por você ter Imagina, aceito prazer é o meu. meu convite. E qual é o objetivo dessa live? Essa live tem como objetivo de a gente poder trazer pessoas que são empreendedores, que utilizam a internet para poder fazer negócio. Né? Seja você utilizar o canal da internet para fazer negócio, ou seja mesmo para até aparecer o seu negócio na internet, para as pessoas conhecerem o seu negócio e poder fazer suas vendas, suas compras, enfim, dos seus serviços ou dos seus produtos, de acordo com for o passar do tempo. Então, eu convidei o Matheus hoje porque ele é um baita engenheiro, né? E eu queria pedir para justamente você se apresentar quem é você, qual é o seu nome, faz a sua apresentação para as pessoas te conhecerem e a gente vai trocando essa figurinha aí ao longo do nosso bate-papo. Vamos lá. Bom, gente, primeiramente, boa noite. É um prazer, Diego, estar aqui, tá? Fazendo parte do início dessa sua nova trajetória como empreendedor e agora indo para o ramo digital. Já tem um tempinho que você está no ramo digital, mas agora começando com as lives, certo? Isso. Bom, tenho 30 anos, sou engenheiro de controle e automação, formado pela Universidade Federal de Lavras, lá no interior de Minas Gerais. Assim que formei, sou de Cachoeiro de Itapemirim mesmo. Assim que formei, fui para Mato Grosso, sim, bem longe, fazer estágio. Trabalhei na BRF, Brasil Foods. Para quem não conhece, é o grupo da Sadia, Perdigão, Qualy, entre outras marcas aí, a multinacional. E lá eu trabalhava com automação industrial. Então a gente programava os robôs da fábrica, deixava tudo funcionar com apenas um clique, um comando de um botão lá e a fábrica inteira funcionava. Então a gente controlava mais de 5.000 motores, todos da nossa sala. Bom, resolvemos voltar. Eu e minha noiva estávamos lá. Ela trabalha na área de alimentos, também é engenheira. Nós voltamos para o Sudeste, resolvemos voltar porque lá é muito longe, muito difícil acesso, então a gente conseguiria ver nossa família 15 dias por ano. Resolvemos voltar, tomamos essa decisão no início da pandemia. E aí veio a ideia de antecipar uma vontade minha, que era abrir o meu negócio, meu próprio negócio, em automação residencial e predial, tá? Comecei a estudar no início da pandemia e na metade da pandemia eu consegui o meu primeiro cliente. E assim foi indo, fui galgando pouco a pouco, mudei, fui para o interior de São Paulo, tive uma baita experiência lá, muito aprendizado,
muita coisa positiva, muita coisa negativa acontece, principalmente quando você tenta se aventurar no ramo do empreendedorismo. O Diego sabe como é que é. E a gente aprende muito, vai ganhando casca. Voltei para o Espírito Santo, agora estou em Cachoeiro, novamente, atuando hoje, tanto no sul do estado, como na Grande Vitória também. Então, a gente pega as duas regiões do estado. Tem um sócio aqui também, isso por ter um sócio, que a gente está conseguindo pegar as duas regiões. Mas hoje a nossa sede principal está aqui em Cachoeiro de Itapemirim, tá? Diego, você já quer entrar no assunto? Nada, pode ir falando. Você já se apresentou já? Tá tudo certo? Beleza, então é mais ou menos isso, e conforme a conversa for andando, vocês vão sabendo um pouquinho mais sobre mim. Eu não vou me alongar muito agora, porque a gente vai, se eu fosse me alongar, entrar a parte digital, que é a parte principal aí da conversa. Beleza. Obrigado, Matheus, pela presença mais uma vez. Tem mais gente entrando aqui. Papai entrou, seu Marcos. Bem-vindo, pai. Gustavo, meu amigão. Mariana, Gabriel, bem-vindos aí todos vocês, começando a nossa live. E beleza, Matheus, que bom que dá para conhecer um pouquinho. Eu queria saber um pouquinho o que é engenharia de automação. O que é ser um engenheiro de automação? Então, vamos lá. Um engenheiro de automação, o próprio nome diz, né? Automação vem de autonomia. Então, nós somos responsáveis em fazer qualquer máquina manual ou automática, ela virar automatizada. Então, a gente começa a automatizar tudo aquilo que responde de forma automática, sozinha, sem interferência humana, é uma automação, né? Hoje, no ramo residencial, no ramo de construção civil, vem se falando muito em automação também, né? Então, dentro do ramo de automação industrial, que é o residencial, que é o que eu atuo hoje, nós podemos fazer uma casa, responder a um comando de um celular, um comando de voz, até mesmo a ter autonomia, para a gente ir a mais fundo, a um processo mais fundo de automação. Como seria isso? Então, imagina você viajar e a sua casa ela se automonitorar. Então, ela consegue ver se um invasor tentou entrar na sua casa, e se isso acontecer, ela vai identificar isso e vai estar te avisando por uma mensagem, vai acender as luzes, vai mandar mensagem para um contato da polícia, vai disparar sirenes. Então, pode fazer muita coisa. Então, a automação é isso, é pegar algo que já existe, eletrônico, eletroeletrônico, e deixar ele autônomo. Legal. E por que você se interessou por essa área? Por que você, no início você fez engenharia, mas fez uma engenharia básica, vamos dizer assim, aquelas matérias eletivas, então você começou como todo engenheiro começa, né? E depois, acredito eu, que a pessoa ela se decide se ela vai querer ir para um caminho de automação, ou vai querer ir para uma engenharia civil, vai para uma engenharia de petróleo, alguma coisa assim. Por que você se interessou e como que você se decidiu a ir para essa área de engenharia, de automação? Sim, infelizmente hoje essa não é a nossa realidade. Tem muita gente que faz isso mesmo, porque as disciplinas iniciais da faculdade, não só de engenharia, mas também física, matemática nem tanto, mas física, a base é a mesma. A base é praticamente a mesma, na verdade, praticamente. Uma disciplina ou outra que é mais específica. Então, nós entramos, inclusive na faculdade nós fazemos as mesmas matérias com vários alunos de outras engenharias, das turmas de física, e com o passar do tempo, muita gente resolve mudar de curso. E a própria faculdade dá esse recurso de você conseguir fazer uma transferência interna, né? Na Europa, acontece dessa forma. Você não entra em uma engenharia específica, né? Você entra na engenharia. E com o passar do tempo, você consegue escolher sua especialidade, para onde você quer ir. Hoje, no Brasil, você entra numa engenharia específica, tem toda a base igual às outras engenharias, porém elas te dão a possibilidade de você estar fazendo uma transferência interna. Ah, tá. Então é diferente. Então você transfere internamente e lá você define qual área que você vai, de forma mais específica. Sim, sobra vaga em alguma outra engenharia, sempre sobra vaga, porque tem muita gente que desiste ou não completa a turma, e você passa por um processo seletivo para você conseguir transferir para esse curso, para essa outra área, na verdade. Legal. Não sabia. Eu achava que era uma engenharia, achava que você especificamente base, né?
base para aquilo. Então, você consegue fazer esse jogo dentro da... Eu não sei se na USP ou se tem né? uma universidade que adota isso, mas eu acho que algumas universidades já estão mais avançadas e estão adotando esse modelo, sim. Legal, bacana. E assim, desse meio, você, só para entender, você realmente, se for para a faculdade, você fez o seu negócio, você fez o negócio, perdão, você se formou, né, lá em Lavras, né, você fez a Universidade Federal de Lavras, e aí lá em Lavras você, como é que você teve essa ideia de montar o seu negócio assim? Você sempre teve essa característica de empreendedorismo ou foi durante a faculdade que você foi pensando em montar? Porque você poderia sair daí e trabalhar para uma empresa e nessa empresa você ser um engenheiro, enfim, enfim, e ser o engenheiro específico daquela área naquela empresa. Mas não, você chegou, eu acho que você já foi direto por esse caminho de empreendedorismo ou você passou por alguma empresa antes também? Pode ser uma segunda pergunta aí. Sim, acabei passando de uma forma bem rápida pela BRF, né? Mas esse empreendedorismo sempre esteve em mim, né? Nós viemos de uma família de empreendedor, né? Nós temos nosso avô aí como referência, é, que, Bastante. que foi um grande empreendedor aqui, até mesmo da região, né? Um dos grandes empreendedores da região. Então ele passou por várias situações. Eu pedi para minha avó sempre contar a história dele, porque ele começou vendendo queijo, morava na roça e vinha para a cidade ajudar o pai dele a vender Dá queijo. para E começou assim. escrever um livro Teve com a história do vovô. Dá para escrever um livro, exatamente. Então ele passou por vários negócios que quebraram, levantou de novo, foi trabalhar numa multinacional, juntou dinheiro, abriu outro negócio, até que abriu um negócio que deu certo e pronto. Então, ouvir essa história desde novo sempre me inspirou. Sempre me inspirou. Inclusive, ele era uma das pessoas que falava para eu não seguir essa área, porque é uma área que você tem que ralar bastante. Ele falava, seja CLT, Não Matheus, seja consegue dormir. CLT, Ele você falava isso vai ter comigo uma vida mais também. segura. Oi? Ele falava isso comigo também. Vai estudar, vai virar Vai ter chefe, não. Vai estudar que é empregados, ter uma vida melhor. mais segura, tem seus benefícios. Exatamente. Mas eu falava, avô, o senhor é justamente a pessoa que me inspira. Eu quero construir a minha história, assim como você também construiu. Então eu quero ir para esse lado. Então desde novinho eu já venho com essa mentalidade, com essa ideia, com esse pensamento. Inclusive, para quem me conhece há mais tempo, eu sempre falei que nos meus planos, que eu ia entrar na faculdade, entrar na multinacional, juntar dinheiro, ficar uns 5 anos para ganhar experiência na minha área e depois montar um negócio na minha área. Legal. Porém, por causa da distância, como eu contei aí, acabei antecipando essa minha ideia. Então, já desde novo, eu já entrei de cabeça na área do empreendedorismo. Então, é uma coisa que vem lá de trás mesmo, assim, uma vontade minha que vem lá de trás. E por que motivo? Liberdade. Total. Liberdade é o que tem um bem forte dentro de mim, que me faz não querer CLT, com todo respeito a quem sonha em ter carreira dentro da empresa, porque você pode ser empreendedor dentro de uma empresa, dentro de uma companhia, só que a minha vontade era construir a minha história, ser um empreendedor fora de uma companhia, né? Eu criar a minha própria, assim. Legal, legal. Você falou que trabalhou na BRF. Antes da BRF, você chegou a trabalhar em alguma outra empresa? Não. Eu fui direto para a BRF. Então, assim, saí da faculdade, já encarei 7 etapas do processo seletivo Seletivo, e acabei passando lá e de lá já abri meu negócio. Logo depois já abri meu negócio. E é brabo, você passar por um processo seletivo é bastante suado, né? Pra gente Suado, poder... milhares de Lá, pessoas. quando eu morava em Niterói, para quem não sabe, eu morei em Niterói 16 anos, né? Eu fiz toda a minha carreira estudantil em Niterói, né? Até eu retornar aqui para Vila Velha do Espírito Santo. E quando eu estava em Niterói, eu também participei de um processo seletivo bem pesado numa empresa, acho que foram 5 etapas, né? Eu conversei fiz prova, e depois da prova foi com o pessoal da área, depois da área foi com o gerente, depois do gerente foi para a direção, aí na direção foi contratado. Né? E foi muito engraçado aqui que naquela época eu lembro que eu tinha mestrado, já tinha mestrado, e eu concorri com um cara que era doutor, o cara já tinha... o cara já tinha uma experiência já na área que eu fui contratado. E o mais bacana, assim, porque o que conta não é o título,
da parada. O que conta realmente é a experiência que você tem e como que você transmite também. Esse é um dos pontos do nosso bate-papo também, que é falar um pouquinho sobre vendas, falar um pouquinho sobre negócio. Hoje eu postei hoje ou ontem, acho que foi hoje, eu postei um vídeo falando ontem, perdão, que eu postei falando da questão de tudo é venda, né? Tudo na nossa vida hoje é venda. E acaba que você se vende. Por exemplo, eu falei semana passada, hoje, então eu cortei meu cabelo, tomei o banho, escovei o dente, justamente para estar com uma boa aparência, para poder vender a minha imagem para você que está me assistindo. Assim como você vai entrevistar uma possível cliente, ou você vai fazer uma entrevista de emprego, no nosso caso, a gente fez essa entrevista, esse processo seletivo, você não vai de qualquer jeito, você vai botar uma roupa, você vai fazer uma barba, você vai estar bem alinhado para poder a sua imagem ser aquela história, né? A primeira imagem é que fica. Né? Então você vai se apresentar. Isso nada mais do que uma venda. Muitas pessoas não param e pensam nessa situação. Eu teve um tempo que eu não pensava nisso. Eu ficava assim, caraca, quando alguém me falou isso, eu falava, putz, tem toda a razão. A gente se vende o tempo inteiro, desde a hora que a hora que acorda até a hora que a gente vai dormir. Né? Você vai para o trabalho, você toma um banho, você bota uma roupa bacana para você trabalhar, você vai, quem tem namorado, quem tem esposo, quem tem marido aí, você vai se arrumar para poder ficar bem com uma outra pessoa. Então você está vendendo a sua ideia, a sua aparência, o seu negócio o tempo inteiro, em todos os lugares que você vai. Então isso é muito importante, é legal de trazer esse insight, né, justamente para a gente poder entrar nesse ponto. E quando você estava na BRF, justamente acho que toda a preparação sua, ela foi feita na BRF, na sua experiência com automação. Pô, se pensar, a BRF é uma baita empresa, uma empresa gigantesca, né, e que você tem que ser bom na automação. Como é que foi a sua experiência, o seu desenvolvimento na BRF com a automação, com o negócio que você faz hoje? Sim, então, lá foi eu falo que foi muito melhor que a faculdade. Muito melhor. Foi muito, em questão de aprendizado técnico. Aprendi muito, não só tecnicamente, na verdade, mas como profissional. Foi um aprendizado muito grande, onde fez amadurecer. Acho que eu cresci, assim, em pouco tempo que eu fiquei lá, eu cresci anos. Então, assim, porque como me portar sob pressão, aprendi muito lá. Aprendi muito lidar com grupos de pessoas, assim, questão de lidar com pessoas, eu já tinha uma certa facilidade, porque dentro da faculdade eu participei de muitos grupos lá, né? Empresas juniores, empresa júnior, núcleos de estudo, ajudei a fundar uma equipe lá que desenvolve carros para competição, a equipe Baja. Então, a gente estava sempre lidando com pessoas lá. Então, mas na prática, no mercado de trabalho, a pressão é maior. Então, tudo funciona de forma bem diferente. Então, saber lidar sob pressão, ainda mais na área da automação, que a gente era o último recurso lá. Uma multinacional, quando para de funcionar, ela perde milhões por hora, se ela não produzir. Então, quando parava e nem conseguia resolver nada, buscava o nosso setor da automação, porque a gente controlava toda a parte mecânica, elétrica, assim, né, através da nossa sala. Então, eles buscavam a gente, e muita gente pressionando. Então, o meu tutor lá, o meu rapaz, o meu chefe lá, ele me ajudou muito nessa parte, e isso me fez crescer bastante como profissional também. Legal. E muita dificuldade provavelmente você passou lá. Assim, pensa nessa pressão de uma empresa que não pode parar, que eu acho que o maquinário lá de uma BRF da vida é absurdo, né? O maquinário, eu não consigo imaginar como que é lá dentro da BRF. Só você imaginar uma empresa que abate 300 mil frangos por dia e tinha infraestrutura para bater 500 mil por dia. Só que essa outra linha estava parada. Então, ele se limitava a 320 mil frangos por dia. E eram 5 mil porcos. E qual foi bem provável que teve algumas conquistas suas lá dentro, assim, de você ter realmente resolvido um processo que era muito difícil. Eu não sei se você tinha alguma facilidade para poder resolver as situações. Sim, então, esse espírito empreendedor meu, assim, acendeu uma chama lá dentro. Como assim? Engenheiro novo,
formando, recém-formado, você quer colocar em prática aquilo que você aprendeu, né? Você quer desenvolver. Nos primeiros meses é muito aprendizado, é só aprendizado. Você vai acompanhando, estudando muito, eu estudava muito lá dentro para poder aprender o que já está rodando lá, para eu ter condição de desenvolver algo novo. E quando chegou nesse momento, eu queria desenvolver alguma coisa nova. Porém, determinados chefes, porque lá roda muito chefes também, né? Os gerentes. Determinados chefes não queriam que você desenvolvesse, queriam que você mantivesse o que estava funcionando. Porém, eu não queria, eu era meio inquieto. Então, à parte, assim, eu fui desenvolvendo uma coisa nova. Porque era um ponto bem específico, a gente não pode falar o que acontece lá dentro, muitas coisas negativas, assim, que a gente não pode falar. Mas, ainda mais numa live. Pessoalmente, eu acho que eu posso falar numa live, não. Então, eu vi esse determinado ponto que eu vi um erro lá dentro, assim, que com automação eu conseguiria resolver. Mas eles não deixavam, eles não queriam que eu fizesse isso. Então, eu comecei a fazer escondido. E quando eu vi que estava funcionando, eu fiz todos os testes de bancada, eu fiz tudo funcionar. Não consigo te explicar aqui, muita gente não vai entender como é que eu fiz isso, a parte funcionar, sem que ninguém percebesse, e que eu conseguisse testar sem influenciar na prática. Não consigo explicar assim, porque a galera não vai entender, porque é muito técnico. E então, depois que eu fiz isso funcionar, eu mostrei o meu chefe. E aí sim ele levou para o alto escalão lá, eles conseguiram aprovar, entrou em investimentos, a gente precisava atualizar os sistemas, atualizaram o sistema e fizeram funcionar, estão usando, acredito que eles estão usando até hoje lá. Fez a empresa parar de pagar uma multa anual para o governo federal, assim. Então, acredito que eles estão usando até hoje. Então me orgulho muito em falar nisso, porque praticamente esse tempo todo eu fiquei trabalhando nesse projeto, nesse desenvolvimento e acompanhando eles em outras áreas também, fazendo coisas pequenas também, mas esse foi o meu maior legado que eu deixei lá. Isso, sei lá, isso me deu muita confiança, sabe, para seguir minha carreira. Bacana, bacana, boa experiência, né, que a gente cria. Você acha que essa caminhada dentro da BRF, ela te ajudou a você construir o seu negócio, a você realmente ter um estímulo para poder falar, putz, agora acho que é o momento de eu abrir e realmente eu ser empreendedor e parar de depender dos outros. É isso? Você acha que participou? Fez parte do processo? Sim, ajuda a não ter medo, né? Quando você deixa um pouco medo de lado, eu tive medo, confesso que eu tive muito medo lá. Mas quando você consegue quebrar essa barreira do medo, você consegue quebra a barreira do medo, você faz aquilo que você queria executar. E pelo medo você não estava fazendo, você se sentia travado. E aí quando você consegue executar, você tem sucesso, parece que quebram outras barreiras. Então você começa a pensar que você consegue fazer outras coisas também que possivelmente você não faria por questão de medo. E empreender é uma delas. Você querer fazer algo do zero, algo novo, é muito difícil, né? Os brasileiros têm muito medo de mudança, medo de sair daquilo do comodismo, né? E você fazer algo que seja pequeno, sabe? Qualquer coisa seja pequeno. Então, esse legado que eu deixei, isso que eu realizei lá dentro da BRF, que fez superar esse medo de querer fazer alguma coisa lá e o pessoal não querer deixar eu fazer, mesmo assim eu fui lá, fiz e deu certo, isso me fez perder medo para fazer outras coisas também. Isso vem para o empreendedorismo. Então, empreenda a pandemia, você querer fazer algo do zero, iniciar uma empresa, sabe? E é algo que eu acreditava, eu sabia que ia dar certo, na verdade, é algo que eu já tinha estudado, já conhecia o mercado, é algo da minha área. E muita gente com medo, falando não faz isso, mas outras pessoas que são empreendedoras conversando comigo, me incentivando. E aí eu lembrei do que eu fiz lá na BRF, deixei o medo de lado, encarei e tá dando certo, graças a Deus. Que bom. Um dos insights que eu já aprendi aqui, que eu posso passar para a galera aí, justamente nas dificuldades que surgem as oportunidades. Né? Se a gente tiver em mente que nas dificuldades são... essas oportunidades, elas vêm surgindo com ideias. Por quê? Nada mais é do que o empreendedorismo, se a gente for parar a pensar de forma simples, é você resolver o problema de alguém. É você resolver o problema de alguém, ou de uma empresa, ou de uma situação. O cara ele vai montar um negócio
parar para pensar, você vai montar um negócio para quê? Para ser mais do mesmo? Para justamente você realmente repetir aquilo que o outro está fazendo, para você ser um concorrente? Ou você quer fazer um diferencial? Ou você sabe, ou você tem uma experiência, ou um insight que você teve, que você pode falar, putz, eu acho que aqui eu consigo resolver o problema da BRF, que eles vão parar de pagar um imposto altíssimo para o governo. Né? Então, assim, você consegue pensar fora da caixa. Né? Eu tenho um quadro que não está aqui ainda, mas eu tenho um quadro que ele fala Think outside the box. Então, você pensar fora da caixa é você realmente parar para pensar e falar, putz, tem um problema aqui. Então, vamos resolver esse problema? Vamos ver como é que acontece? E muitas das vezes não. A maioria das vezes, esse problema ele vem como um negócio, como uma empresa. Que você fala, putz, aqui tem um negócio. Aqui tem uma oportunidade de empreender, aqui tem uma oportunidade de crescer para resolver o problema de alguém. E a empresa, você pode parar a pensar, as empresas hoje, e as empresas importantes, duradouras e são grandes, ou não, pode ser empresas que duram, elas realmente resolvem o problema de alguém. Se você tem um problema, pensa comigo, você tem um problema, como é que eu vou resolver esse problema? Primeiramente, sei lá, eu faço assim, você vai no Google e pergunta, quero resolver o problema ABC. Será que tem alguém que resolve? Ah, tem. Se tem alguém que resolva, então vou procurar essa pessoa. Então, se a gente pensa no meio da pandemia, cheio de problema no mundo inteiro, se você consegue, você tem várias oportunidades, se você consegue pensar fora da caixa e ter um insight, ou realmente através do seu conhecimento, através de estudo, ou através de algo que você aprendeu com alguém, seja observando, seja ouvindo, né? Você consegue observar e falar, putz, se aquela experiência, com aquela experiência que eu tive, eu consigo modificar, remodelar ela aqui para resolver esse problema X. Então, quando você resolve esse problema, você tem um empreendedorismo aí, você tem uma empresa que você pode montar. Então, isso é muito bacana, assim. Então, da sua experiência que você teve, você resolveu um problema na BRF, que te trouxe um gás, te trouxe um conhecimento para você modelar e montar o seu negócio. Né? Isso que é o barato. Muita gente que fala, tem muita empresa que gosta de usar engenheiros como gestores, né? Porque eu costumo falar que nós somos formados para resolver problemas. Exatamente. Então, porque nós somos formados para pensar, né? Ter o pensamento mais crítico. Então, tudo que... Sou até meio chato, acho que com você também. Meu pai sabe disso, meu pai que mais reclama. Tudo eu pergunto por quê. Tudo eu quero saber o porquê das coisas. Eu quero saber o porquê das coisas. Minha noiva, a Marina, que está aí com a gente também online, ela também fala que eu sou muito chato. Eu quero saber o porquê de tudo. Então, é a base de formação que nós temos, né? Exatamente. E o empreendedor tem que ser assim. O empreendedor tem que ser assim, tem que saber o porquê por que você está fazendo aquilo, o que te motiva a fazer aquilo, por que fazer aquilo em tal lugar. Então, buscar saber, você ter o pensamento crítico também. Eu acho que quando você não tem algo no lugar, como você falou, Diego, isso vira oportunidade. Isso vira realmente oportunidade. Porém, é difícil, é trabalhoso. Muita gente desiste na primeira queda, né? Então você vê muita gente com dom de ser empreendedor. Não tem muito investimento para isso. Às vezes coloca tudo que tem financeiramente, ou pega um investimento, às vezes sem pensar muito bem, coloca em prática. Na primeira queda, ela desiste e acaba acumulando uma dívida. E aí volta para o ramo de carteira assinada, volta para a CLT e agora com uma dívida altíssima que talvez nunca pague. Então, não pode desistir. Não pode desistir por quê? Existe uma barreira de entrada, principalmente quando é algo novo. Algo novo, tudo que é novo, existe uma barreira de entrada. E você só consegue prosperar quando você quebra essa barreira. Mas até você quebrar essa barreira, você vai cair, aprender, vai levantar de novo. Mas você não vai errar de novo, não vai cometer aquele mesmo erro. Aí você vai errar de novo, porém de uma outra forma, né? Então, acho que o Mário Cortella fala, não sei se é com essas palavras, mas ele fala muito que a gente, ele erra, levanta, depois você gosta dele, né, Diego? Você me corrija se eu estiver falando errado, mas é algo nesse sentido, assim. Ele erra, aprende para errar de novo. Então, ele está
sempre buscando um novo erro, assim, para poder aprender de novo, para poder estar sempre aprendendo. Eu falo Então, que... Eu o falo que empreendedorismo é isso, você não ter medo de errar. E quando você vai ganhando casca, você passa a não ficar preocupado mais em errar, porque você sabe que com aquele erro, você vai aprender muita coisa. E isso vai te abrir novos horizontes, novas visões, novas portas. E aí você começa exatamente. a ser mais assertivo também nas suas escolhas lá na frente. Exatamente. Eu sempre falo, uma coisa que eu aprendi e levo isso para a vida, que o final, ele é sempre glorioso, né? O final ele é sempre glorioso. Então, vamos pensar que você montou seu negócio para resolver um problema, e lá no final eu sei que eu vou estar com uma vida bacana, meu negócio vai estar correndo bem, né? Financeiramente também. Então, o final sempre é glorioso, é sempre maravilhoso, porque a gente abre um negócio para resolver um problema, mas que, consequentemente, vai te trazer um bem-estar, vai te trazer uma qualidade de vida, seja ela financeira, seja ela psicológica, seja o que for. Psicológico, eu acho que não, porque empreender no psicológico mexe pra caramba no psicológico. Mas, assim, o processo para chegar até lá, que é o barato. O processo para chegar até lá é aonde que a gente tem que aproveitar cada minuto, porque é um aprendizado. É um aprendizado. Assim, eu sempre falo, a gente nunca perde, a gente sempre ganha ou a gente aprende. A gente nunca erra. A gente perde, na verdade, a gente ganha ou aprende. Então a gente vai aprendendo ao longo do processo. Então, como você se transforma ao longo desse processo? Como às vezes você, beleza, empreender, você investe dinheiro, mas você não tem um retorno rápido. Mas se você vai aprender a ser paciente, você vai aprender a sofrer, você vai aprender a realmente meter as caras, lutar, estudar, batalhar para poder conquistar, para você ser bem sucedido, mas ao longo desse processo, o quanto você aprende, o quanto você sai daqui e vai para cá, em termos de aprendizado, em termos de estrutura mental que você vai ganhando, é absurdo. Então, assim, o final é bom, o final é maravilhoso, mas o caminho até chegar até lá, é aí que você se transforma realmente. É aí que você ganha casca. É aí que você realmente vai aprender a lidar com as adversidades. Né? Seja ela financeira, seja ela de pessoal. A adversidade pessoal nesse caminho é muito grande. Vai ter muita gente falando, para que você está fazendo isso? Você vai desistir? Desiste. Porque Arruma isso não vai dar emprego, tá certo. na hora de arrumar emprego, vai, desiste. Volta para o CLT. Caraca, bicho, é doideira isso. Mas assim, o barato da coisa que eu falo é realmente você se agarrar numa paixão, se agarrar numa coisa que te vibra no seu coração, realmente te faz vibrar, que faz você ter essa garra de poder lutar e conseguir. Porque uma hora chega, uma hora você consegue. Se você não desistir, se você não desistir, você vai conseguir chegar lá. Eu falei essa semana da live passada, aliás, o poder dos 3 Cs. Né? O primeiro C é começar. Começar é mole, qualquer pessoa começa. Mas quem desiste logo em seguida, na primeira adversidade? A maioria Putz, eu preciso desiste. investir, não tenho grana. Caraca, o que eu faço? O cara desiste. Ou você vai, beleza, vou investir dinheiro aqui. Ih, não deu certo. Não, mas eu não posso investir de novo porque eu vou perder mais dinheiro. Então, vou desistir. A pessoa ela não continua, que é o segundo C. Né? E a glória, realmente o que vai te trazer sucesso é você permanecer, você persistir para chegar no último C, que é o concluir. Quantas pessoas não concluem? Quantas pessoas elas nem começam, ou quando começam, não continuam, ou quando começam e continuam, não concluem. Ela para no meio, ela desiste mais uma vez. Então, assim, começar, continuar e concluir é muito difícil fazer isso daqui no empreendedorismo. E, cara, empreender é isso. Empreender é realmente enfiar a cara no começar para começar. Empreender é continuar, mesmo com as adversidades. E empreender é desfrutar das bonanças. Quando você conclui e fala, caraca, agora realmente cheguei. A gente nunca está satisfeito, né? Quem empreende nunca está satisfeito. Nunca. Não pode. E isso é bom, porque uma vez que você estiver satisfeito, tudo que é perfeito morre. Se se chegar à perfeição do seu negócio, cara, você está morto. O negócio você tem que estar insatisfeita o tempo inteiro para poder realmente crescer, para poder evoluir, para poder estudar, ganhar conhecimento, e assim vai. Né? Faz sentido o que eu estou falando? Ou eu estou falando da minha cabeça aqui, bobagem? Faz total sentido. E é exatamente isso. Você tem que respeitar o processo. Então, quando você
empreende, você não pode entrar de qualquer jeito. Você tem que, acho que é muito importante, muita gente não faz isso. Muita gente acha que é só montar uma lojinha, montar uma coisa, ficar ali parado, que no boca a boca as coisas vão acontecendo. Uma hora vai acontecer de forma mágica, assim. Não existe, não existe dinheiro fácil. Quando você empreende, o Samidana, não sei se você conhece o Samidana, quem é da área da economia aí conhece ele. Ele faz parte da bancada do Pânico, da Jovem Pan. O Samidana, ele falou uma vez, e é muita verdade, né? Quando você é CLT, você tem segurança. Mas quando você tem... Mas você pode ficar preso. Às vezes você não tem liberdade. Isso depende de quem... Da forma de ver. Se você vê um CLT como carreira ali dentro, você consegue empreender ali dentro, sabe? Então você investe em você. Você é o seu produto. Você investe em você. E você é seu próprio cliente, né? Então, agora, quando você quer ter liberdade que eu falo assim, não ter obrigação de bater ponto, tá todo dia no mesmo horário, entendeu? Você tem que estar lá no mesmo horário. Tem muita gente que preza por isso, que é o meu caso. Eu prezo por isso. Eu gosto muito de chegar numa tarde, me reunir, fazer uma reunião com o cliente durante a tarde, entendeu? Durante a tarde sair, fazer uma coisa pessoal e ficar trabalhando até mais tarde, pegar final de semana e trabalhar também. Eu gosto dessa rotina, desse tipo de rotina. Porém, essa liberdade tem seu preço. Tem seu preço. Total. Tá? Você pode um dia até ganhar mais que um CLT. Com certeza, se você galgar ali, não desistir, chegar longe, você vai ganhar mais. Mas você tem que passar pelo processo. Esse é o preço que você tem que pagar e você tem que respeitar o processo. Para quem está empreendendo, igual o Anderson que comentou aí, começou a empreender agora e está falando cada dia aprendizado, realmente é assim. Você tem que estar com a cabeça aberta para aprender todos os dias, porque tudo que acontece na sua vida vai ser aprendizado. Se você fechar a cabeça para isso, você não vai crescer. A vida, cada tombo é um aprendizado. Então, não enxerga isso... Tem muita gente que enxerga isso como um fracasso, desiste, mas você pode usar isso como aprendizado. Ah, hoje eu aprendi, eu não fui derrotado, eu não errei, eu aprendi. Então, e quando você leva isso como filosofia de vida, assim, você acaba crescendo. E você realmente vê crescimento. E acontece, às vezes, rápido. Então, respeita o processo, tem que respeitar o processo, aceitar e respeitar o processo, que aí você quebra aquela barreira inicial que eu falei e você começa a ter crescimento. E eu estou vendo muito agora. Estou no momento em que as coisas estão acontecendo, sabe? Então, todas aquelas sementes que eu plantei lá atrás, todos os tomos que eu tomei, os aprendizados que eu tive, nas escolhas que eu estou tendo a partir de agora, graças aos aprendizados que eu tive lá atrás, essas coisas estão sendo mais assertivas, né? Errei muito lá atrás, muito investimento errado, muitas escolhas erradas, até forma de falar, forma de lidar, como agir, às vezes. Então, eu abri a cabeça para ver onde eu estava errando e eu vi que onde eu cometi os erros para agora não cometer. E eu chego perto de cometer, aí eu falo, não posso fazer isso de novo, tem que fazer justamente o contrário. Aí eu faço o contrário e dá certo. Então, você vê que você aprende do caminho. Então, esse processo que você tem que respeitar e aceitar ele, isso que vai levar a construir uma base forte para você poder prosperar. Quem cresce muito rápido, Diego, às vezes, o tombo é maior. Porque não passou por isso, vai chegar uma hora que ele vai se deparar com a dificuldade e se ele errar, o tombo é muito maior. E aí não consegue se levantar. Agora, se você está tomando esses tombos no começo, você vai criando uma casca, você vai criando uma base, um alicerce bem forte para você poder chegar ali na frente e conseguir crescer melhor, de forma mais estruturada, né? Você vai ganhando confiança para chegar lá, né? Porque a pessoa que ela cresce muito rápido, ela vai ter um pico muito alto e rápido, né? E ela desfruta daquela bonança. Nossa, eu ganhei muito dinheiro, meu Deus, como eu cresci rápido, mas não passou no processo de maturação para chegar lá e falar, putz, agora eu sei o que fazer com essa grana que eu tenho para eu poder reinvestir, para poder ter fluxo de caixa, para eu poder fazer o negócio continuar e aproveitar lá de cima. O negócio continua girando, ele não para. Mas você pode aproveitar sabendo dividir as coisas. Você falou muito bem do aceitar o processo e... aceitar e...
e respeitar o processo. Respeitar o processo. Eu Tem que saber que uma você terceira. tem que passar por isso para você chegar lá. Se você não está passando por isso, opa, tem alguma coisa errada. Exatamente. Mas o que isso pode ser que para certas pessoas não tragam prazer, não tragam essa vontade de querer continuar. O que eu falo, eu posso acrescentar mais um ponto aí, que é aproveite o processo, tenha prazer no processo, porque é no processo que você vai saber lidar com todas as adversidades e vai saber lidar também com a bonança do futuro, porque uma hora vai dar certo, uma hora vai chegar. Por exemplo, pelo Anderson que está começando agora a empreender, cara, vai chegar uma hora que você vai estar tão acostumado, a coisa está girando de forma tão automática, que você, às vezes, ou você vai ficar disperso, ou você realmente não vai ter mais esse anseio do início, que é empreender, que é botar gás, que é fazer. Então, assim, se você aproveitar cada etapa que você está, se transformando, estudando, né, criando casca, né, aprendendo com os erros, aprendendo, visualizando os erros das outras pessoas, esse é um dos motivos também dessa live, da gente pensar, da gente perguntar às pessoas, o que não deu certo para você? O que realmente, isso eu vou te perguntar daqui a pouco, Isso. o que não deu certo? Vamos entrar nesse assunto que tem muito a ver com a parte digital também. Exatamente. Para a gente poder fazer assim, poxa, não deu certo, cara, então isso aqui é uma coisa que talvez eu não vou fazer, ou eu vou fazer com mais cuidado, com mais cautela, modificando alguma coisinha aqui para encaixar na engrenagem. Uma hora que encaixa na engrenagem, cara, vai e a coisa só decola, não volta mais. Então isso que é o barato. Então aproveitando aqui esse ensejo, o que não deu certo no seu negócio? O que você fez que não deu certo nesse início seu? Porque, sei lá, isso aqui eu fui por esse lado e não foi legal. E eu mudei aqui para poder ajustar o vento e para seguir a partir daqui. Sim. Vamos lá, tem várias coisas. E foi muito uma atrás da outra, assim. No começo, é que você falou, às vezes você tem um pico muito rápido, assim, sabe? E você não sabe o que fazer com aquilo. E foi que isso aconteceu comigo. Quando eu comecei a ter os meus primeiros clientes, vieram vários. Então eu comecei a fechar com todos eles, assim. Chegou um momento que eu comecei a parar a pensar assim, até a Marina tá aí com prova, era 100% de assertividade. Mas era algo. Mas por que tive 100%? Porque é algo que eu acertei sem querer no começo, eu não sabia que eu estava acertando por um certo motivo aí que eu vou entrar no assunto daqui a pouco. E eu achava que era só o fato de fazer investimento que estava me trazendo cliente. Então, eu poderia fazer investimento para qualquer coisa, assim, que eu ia trazer cliente. Entendeu? Então, assim, eu não sabia, eu não conhecia o mercado direito. Então, eu não sabia fazer investimento direito. Eu comecei a fazer investimento de tudo. Comecei a tirar para tudo quanto é lado. Eu achava que investindo aqui vai trazer cliente. Investindo ali também vai trazer cliente. Investindo aqui também vai trazer cliente. Mas não é bem assim. Você tem que conhecer o mercado. Isso você só conhece na prática. Galgando, errando, caindo, levantando, aprendendo. E um dos investimentos que eu fiz, por não entender o meu mercado... Bom, deixa eu falar primeiro o que eu acertei. Fui investir no Google Ads. Aí eu investi no Google Ads logo de cara e deu certo. Os meus clientes vieram todos pelo Google. Todos pelo Google. Cliente por quê? Depois eu vou entrar nesse assunto mais a fundo. A gente vai entrar nesse assunto mais a fundo. E começou a vir muito cliente. E cliente já estava decidido o que queria. Então, comecei a fechar. E começou a entrar dinheiro, entrar. E eu comecei a investir. Aí investi num rapaz poder tomar conta da minha rede social. Comecei a investir em campanhas também no Instagram, no Facebook. Aí eu mudei de cidade, na loucura. Fui lá para o interior de São Paulo. Então o negócio estava dando certo aqui. Fui para o interior de São Paulo e mesmo assim eu conseguia fazer à distância. Inclusive tem um Chechel tá aí, ó, cliente meu. Fizemos gerenciamento à distância também. Então comecei a achar que todo tipo de investimento ia dar certo. Todo tipo de investimento ia dar certo. E com o passar do tempo, conversando com outras pessoas, vendo outras experiências, aprendendo com o erro dos outros, aprendendo com dica dos outros, você começa a aprender na prática mesmo, começa a entender como funciona o seu mercado. Mas para isso você tem que começar. Tem que começar e tem que errar.
É uma frase do Thiago Ventura, eu achei muito legal um podcast com ele, que quando ele começou o negócio dele, ele tinha uma média assim que tinha que errar, tomar 10 não para tomar um sim. E a galera que vinha pedir dica para ele falava assim, cara, o que você tá esperando para ir ganhar os não logo? Porque você precisa ganhar 10 para ganhar um sim. Então vai ganhar não logo, vai embora, vai, bota, começa a andar, cara. Sobe no trem, sobe no trem, vai embora. Então isso é muito verdade. Você tem que aprender. Conforme você vai aprendendo, você vai sendo mais assertivo depois. Mas você tem que aceitar o processo, tem que aceitar que você vai errar. E você precisa errar para aprender. Não tem jeito, não tem outra forma. Por mais que a pessoa te dedica, você sentir o erro é diferente. Porque isso te abate. Quando te abate, você não comete ele novamente. Você pensa 2 vezes antes de cometer aquele erro. E eu sou muito teimoso, eu era muito teimoso. Então, mesmo as pessoas me dando dica, eu falava, não, preciso testar. Porque na minha lógica vai dar certo. Aí eu errava também. Aí eu lembrava que o cara falou, tá vendo? Não era para ter ido para esse lado, vamos pelo outro. Então você começa a aprender, mas tem que ser na prática mesmo. Por mais que você ouça as pessoas falar, isso vai facilitar, com certeza vai te ajudar a tomar atalhos, mas é só na prática, errando, que você realmente vai sentir o erro. E sentir é muito importante o erro. Isso faz parte do processo. E aí, beleza. E quando eu comecei a investir em rede social, Instagram, você vai olhar meio torto para mim, não foi um bom negócio para mim. Por um lado, foi bom pelo outro. Porque eu comecei a aprender a usar o Instagram de uma forma diferente. Não é que eu deixei de investir no Instagram. Eu só estou investindo de uma forma diferente. Por quê? Por causa do meu mercado. O meu nicho é diferente. O meu nicho é um nicho de serviços. O meu mercado é um mercado de serviços. Então, para mim, eu comecei a aprender, a entender que eu usar o Instagram como portfólio cabia mais para mim. As pessoas vêm pelo Google, e para ver os meus trabalhos entra no meu Instagram. Entendeu? Exatamente. Então, o meu nicho, meu mercado é mais por aí. E eu investi muito em Instagram, impulsionando, fazendo impulsionamento, e nada virava assim, para mim. Agora, para quem é do mercado de varejo, vender produto, é importantíssimo o Instagram. Ainda mais do que o Google. No meu caso, é mais Google que Instagram. É para captar cliente, para captar lead. Os seus clientes pelo Google, eles vieram de forma local ou você veio de forma disseminada, assim, a galera que veio de forma disseminada? Sim, aí é outra coisa que eu aprendi também. Vou centrar nesse ponto. Outra coisa que eu aprendi também. Que por eu trabalhar com serviço, eu preciso criar raiz em algum lugar. Preciso criar raiz. Então, ficar naquele lugar e investir naquele local. Oi? Para atender os clientes quando eles precisam. Para atender os clientes. Por tratar de serviço, você queria atender Brasil de cara, é muito difícil. Não tem como. A gente está fazendo isso. Para poder fazer isso, né? Você vai ter que aumentar seus braços. Você vai ter que aumentar os seus braços nas praças. Exatamente. Então, não que não dê para fazer isso. Dá para fazer isso, mas você tem que ter braços, exatamente. Mas primeiro você precisa ter uma base forte no local. Você ter raiz, então, uma base forte. E daí você consegue depois criar braços em outros locais. É como a gente está fazendo aqui no estado primeiro, tá? Eu tenho um braço lá no interior de São Paulo também, que vem dando certo isso também. Então, assim, tá dando certo. Mas você tem que criar braços. E você precisa criar raízes nesses locais, assim, sabe? Então, esse foi outro ponto que eu aprendi, que o negócio é muito local. E comecei a fazer investimento no Google para um local, para uma determinada região, entendeu? Porque, por exemplo, alguém aqui de Cachoeiro ou da região vai buscar empresa de automação, não tem empresa de automação aqui, só a minha. Não tem concorrente aqui. Então, a pessoa vai buscar, vai cair na minha. E a pessoa quer um serviço local, porque ela sabe que precisa de manutenção, certo? Então, ela quer alguém da região. Ela não quer procurar lá em São Paulo para o cara vir fazer um serviço aqui. Ela não quer procurar lá no Salvador para o cara vir fazer um serviço aqui. Porque depois vai precisar de manutenção. A não ser que esse cara que eu vou buscar em São Paulo tenha um braço aqui. Aí sim. Aí é outra coisa. Mas você precisa de uma empresa sólida no local para poder fazer esse gerenciamento.
É o que acontece com você no interior de São Paulo, né? E, Quando tem um braço lá, então o cara pode auxiliar você lá exatamente. em algumas situações. Quando tem alguma coisa no cliente, algum problema, eu ligo para ele, ele vai lá, é um cara que eu confio, que sabe como é que eu trabalho, e o cara vai lá e resolve. Eu vou orientando ele à distância. Isso funciona super bem. Então você me disse que você utilizou o Google Ads no início, né? O Google Ads é uma baita ferramenta, mas eu vejo assim, é uma baita ferramenta que você pode direcionar ela para alguns lugares. Para quem não sabe o que é Google Ads é justamente você paga o Google, a empresa Google, para eles direcionar aonde você quer enviar o seu anúncio. Ou seja, vamos dizer que você tem um cliente, uma pessoa que você quer atingir, uma população que você quer atingir do seu negócio, seja, nós estamos no Espírito Santo, seja no estado do Rio de Janeiro. Então eu vou pegar o Google Ads, Google, eu quero que você pega esse nicho meu que é de, sei lá, vamos botar um nicho aqui, brownie, eu quero vender brownie. Então eu começo a ter uma empresa de brownie, eu vou montar aquela empresa de brownie, eu quero vender para as pessoas que gostam de brownie na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Laranjeiras. Você consegue fazer isso. Então os anúncios eles vão para as pessoas que moram no Rio de Janeiro, que moram no bairro de Laranjeiras, lá no Rio de Janeiro. Então você consegue direcionar de uma forma muito assertiva aonde vai cair o seu anúncio. E se aquela pessoa realmente estiver procurando por aquilo, e o Google sabe, através dos seus cookies, através dos seus interesses na rede, no seu relacionamento com a rede social, ele consegue saber se você gosta de brownie, se você gosta de bolo, se você mora na Laranjeira, se você mora no Rio de Janeiro, se você mora no Espírito Santo. Ele consegue identificar isso através do seu costume, né? Isso acontece no Google, isso acontece no Instagram, isso acontece no Facebook, isso acontece no TikTok, isso acontece em várias redes sociais, no LinkedIn, por aí vai. Então o Google Ads você faz isso. Então, o Matheus, ele pegou o Google Ads e falou, eu quero que o Google ache as pessoas que têm interesse em automação residencial, foi o seu foco, não foi? Residencial no início. Então, aquela pessoa que está procurando. Então, por isso que ele foi muito assertivo. Mas existe um ponto aí, Matheus, que você não falou, que eu acho que é muito importante para quem quer empreender. E quem está no início, principalmente. Quando você está no início, você está com gás. Você está com sangue no zóio, quando a galera fala. Então, quando você senta para fechar com um cliente, cara, você fecha todos. É incrível. No início você chega e fala assim, meu irmão, vamos lá, cara, eu sei que você quer realmente esse JBL seu aqui, ó, pendurado de cabeça para baixo na sua casa. E eu quero também instalar uma fechadura eletrônica na sua porta, eu sei que você está pedindo isso. Então você bota energia, você bota gás, você bota fogo, a pessoa sabe, você se sente, a pessoa cria uma confiança em você de uma forma que fala, cara, putz, é mesmo, esse cara sabe o que ele está falando. Se ele realmente, às vezes não. O bom vendedor é aquele que mostra para a pessoa aquilo que ela nem imaginava que ela precisava comprar. Esse é o bom vendedor, porque você vende emoção. Você não vai vender, por exemplo, uma fechadura eletrônica, você vai vender uma maior segurança para a casa dela, onde ela consegue monitorar pelo celular se a porta dela está fechada, se está aberta, ela está em outro lugar, onde ela pode realmente abrir de uma forma muito mais rápida a porta dela, através de uma digital que ela vai colocar, para ela entrar em casa de uma forma mais rápida. Então, assim, você vende realmente o porquê que ela tem que comprar aquela fechadura ou aquele serviço que você está vendendo, aquele produto que você está vendendo. Então, assim, realmente o bom vendedor ele faz isso. Então, isso é muito bacana. Então, no início do seu negócio, você vai botar energia, você vai chegar. Eu vou te falar que o Lu Anderson, ele trabalha comigo, lá na minha empresa. E aí ele começou, eu acho que o Instagram vai acabar a live. Se eu não me engano. Gente, se acabar, a gente vai retomar essa live e você pode retomar aqui, que o papo está muito bacana. Ele está me dando 15 segundos aqui, ó. Mas então, o Anderson, ele tá começando a vender uns bonés muito legais, cara, que eu já encomendei o meu, né? Mas vamos lá, eu estava falando com você que no início do negócio, a gente coloca... E aí, Mari, beleza? A gente coloca energia. Quando você bota energia, fala, Luan tá falando de você agora, hein? Vou falar do seu caso aqui com o Matheus. Conheceu na formatura dele? Conheci sim. Eu só não estou lembrando do seu rosto. Daqui a pouco eu vou ver o seu perfil, vou ver se eu vou lembrar de você. Fica tranquilo. Então, tá falando que no início você coloca energia. Então, eu falei do exemplo do Lu Anderson, que ele tá começando um negócio agora que tá fazendo uns bonés bem bacanas, cara. Recomendo todo mundo aí seguir o canal. Lu, como é que é o nome da sua marca, Luan? Luan, coloca o seu arroba aí embaixo aí da sua marca pra galera entrar aí e ver seus bonés. Então o Luan, ele chegou, ele me apresentou e falou assim, eu tenho esses 2 bonés aqui, tô fazendo. Eu falei, caraca, deixa eu ver. Rapaz, aceitei na hora, falei, encomenda o meu que eu vou comprar.
Então, assim, você coloca energia no início do seu negócio. Então, isso é muito bacana. Então, cara, quando você fez no início lá, que você conseguiu seus clientes no Google Ads, que você fechou 100%, cara, é assim. Você olha pro cara e você fala assim, eu vou fechar. E acabou. E você vai fechar. Né? Você não tem medo, você não tem... O cara não consegue ver, o seu cliente ele não consegue ver em você uma insegurança. Se você passar segurança para o cliente, cara, é batata, já era. Você fecha. Então é isso que você fecha. Essa segurança você tem que mostrar, cara, vem comigo, porque eu vou te dar o produto certo, vou te dar o serviço certo, e você não vai se arrepender por isso. Acabou. Você fecha todas as vendas desse sentido. E eu vou te falar, pegar um gancho nisso que você falou, Diego, que a gente tem que oferecer com energia, a gente aprende com nossos clientes também, né? Eu gosto de bater papo com eles. Eu gosto muito de perguntar como é que foi o início deles, que a maioria é empresário, assim, dos meus clientes. Então, eu gosto de perguntar como é que foi para poder ver se eu estou no caminho que eles passaram também. Gosto muito de ler biografia para quem está empreendendo, principalmente no começo. É importantíssimo para te dar mais confiança. Em vários momentos eu pensei em desistir. Em vários momentos você vai pensar em desistir. Isso é rotineiro, na verdade. Mas quando eu começo a lembrar dessas biografias que eu li, ou você começa a ler ou ouvir um podcast, eles começam a falar a trajetória deles no começo e você se vê naquela situação. Ou você se vê naquela situação que ele passou, ou você se vê, ou você lembra de alguma situação que você passou parecida. E aí você pensa, pô, tô no caminho certo. E eles falam muito que tem um processo. Então, que tem esse processo, tem que respeitar o processo. Entrou um rapaz aí, o Vinícius, eletricista, o melhor eletricista que eu já trabalhei, viu? Aí, eu comendo demais no Cachoeiro. Bacana. Na região, no sul do estado. Vou falar uma frase agora de um cliente nosso em comum, recente, né? Ele chegou para mim e falou assim, Matheus, qual produto que mais se vende no mundo? Aí eu fiquei meia hora pensando, respondi errado, ele falou assim, é o que oferece. Eu, como assim? É o que se oferece. A pessoa só vai comprar se você oferecer para ela. Então, você tem que oferecer. Exatamente. Tem que oferecer. Então, às vezes, você tem um produto, espera alguém magicamente falar que você vende aquilo lá. Ninguém vai saber que você existe, cara. As pessoas têm que saber que você existe. Você tem que oferecer o produto. No meu caso, eu uso muita estratégia de porta de entrada. Eu entro, às vezes, com um produto, às vezes é pequeno, e eu entro na casa do cliente com aquele lá, ele faça um bom serviço, um bom pós-venda, converso com ele, passo confiança para ele, igual você falou aí anteriormente. Você tem que falar, mostrar que você sabe o que você está fazendo, sabe o que você está falando, passar confiança, ter aquela energia e vender o restante. E aí você começa a entrar com outros produtos também. Então é o produto de porta de entrada. É uma das estratégias, na verdade. E o Google Ads nada mais é que isso, cara. É uma forma de você estar mostrando para as pessoas que você tem aquele produto, entendeu? Porque você aparece em destaque lá. Você tem. Não só o Google, né? O Facebook, a Meta Facebook hoje também faz muito. O Facebook é muito bom. Eu até anotei aqui para poder falar. Outra forma no meu ramo é muito bom usar o Facebook. Você vai saber, acho melhor que eu falar o termo correto, Diego. Um dos gatilhos que você aciona na mente das pessoas, um dos gatilhos mentais, é o gatilho para você virar referência numa determinada autoridade, o gatilho da autoridade. Isso, é muito importante você usar o Google para isso. Então, você fazer... o Instagram. As redes sociais. Para você acionar o gatilho da autoridade. O que é isso? É simplesmente você fazer um vídeo falando sobre determinado produto ou um determinado serviço que você oferece. Então, a pessoa começa a ganhar confiança em você, ela está te vendo, ela está vendo você falar sobre aquele serviço, ela está vendo o seu dia a dia, o story é importantíssimo para quem trabalha com serviço, você mostrar o dia a dia, você trabalhando, então as pessoas, os parceiros, vão ver que você está trabalhando. Então, quando surgir um cliente, eles vão lembrar de você. A pessoa que está vendo todo dia ele trabalhando, então vão indicar você. Exatamente. Uma coisa que eu estava pensando aqui, quando você estava falando,
questão de autoridade, né? Não só você postar um vídeo, mas é o que você falou, você tem que criar uma rotina, né? Agora vamos falar sobre como que funciona o mercado na internet para venda, né? Seja você vender o seu produto, seja você vender o seu serviço, que no caso do Matheus, ele utiliza hoje o Instagram justamente para mostrar o resultado do seu serviço, o processo do seu serviço, para justamente você ter essa autoridade de falar, cara, eu sei fazer, eu consigo fazer, tá vendo aqui, olha aqui o meu serviço pronto, olha o depoimento do meu cliente, olha o que o meu cliente falou do meu produto, do meu serviço, né? Como você falou, usa o produto às vezes como porta de entrada para você fechar mais negócios, fechar negócios maiores, né? E, então isso é super, super bacana. E no Instagram, principalmente, vou falar Meta porque é Instagram e Facebook, né? Você usa de uma forma muito assertiva, realmente no dia a dia, a pessoa que ela vai comprar de você, comprar o seu produto ou serviço, ela vai querer saber quem é você. Ela vai querer saber, às vezes o pessoal brinca assim, ela vai querer saber a cor da sua cueca, ela vai querer saber o que você toma no café de manhã, ela vai querer saber tudo sobre a sua vida, porque ela vai querer, para a pessoa comprar de você numa rede social, ela vai criar um laço seu com você. Exatamente. Porque a pessoa não vai comprar o seu produto, ela não vai chegar, Matheus, eu quero uma Alexa, para eu botar na minha casa e fazer a automação da casa inteira com a Alexa, com o Echo Dot, sei lá. Não, ela vai comprar o Matheus, ela vai comprar a sua autoridade. Na verdade, é você que está me dizendo que a Alexa, ela é conectada no módulo, ela vai fazer minha cortina fechar, ela vai fazer o ar-condicionado ligar, vai fazer minha cafeteira funcionar, ela vai fazer tudo isso. Então é você falando, putz, eu vou comprar o seu serviço, eu vou comprar o Matheus, e aí o que o Matheus oferecer para ela, filho, ela vai pegar tudo. Porque ela ganhou, o Matheus, ela ganhou, na verdade ela tem confiança, porque o Matheus é autoridade para ela nesse assunto de automação. Então, cara, o que você oferecer... Então é isso que é nesse pensamento que a rede social funciona. É você gerar uma autoridade, as pessoas terem confiança em você. Cara, qualquer coisa que você lançar ali, você vende, se você tiver autoridade. Você realmente falar, cara, eu tenho uma autoridade aqui, eu vou fazer, e você pode comprar comigo que vai estar certo no caminho certo. E acabou, entendeu? E quando você ganha autoridade, realmente isso que você falou, Diego. Os clientes chegam para você e falam, Matheus, o que você acha que é de melhor para mim? Quando às vezes é uma coisa que não tem nem a ver com a minha área, mas ele ganhou confiança em você, que ele vai te ligar e perguntar, e pedir sua opinião. Então, e você acaba indicando algum parceiro. E aí aí tem outras portas que se abrem. Olha só como são as coisas. Tem que estar atento a essas portas. E aí você indicando um parceiro, esse cara sendo parceiro, se você se aproxima dele, você ganha mais uma pessoa poder estar indicando para outras obras. Então, você aumenta seu network, assim. Então, em tudo você consegue ver oportunidade. Você se aproximando de um cliente também, você mantendo um relacionamento. Por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo recentemente, eu achei até curioso. É um cliente que ele queria fazer automação. Não foi recentemente, na verdade, foi um dos primeiros clientes, mas ele entrou em contato comigo recentemente. Uma confiança que ele ganhou em mim lá atrás. Então, ele queria fazer automação sozinho. Inclusive, o Vinícius, o eletricista que eu citei aí, nós fizemos essa automação juntos, numa casa aqui, automatizamos 100% da casa. Ele foi fera. E no início ele queria fazer sozinho. E conforme nós fomos conversando, e esse meu cliente, ele sentiu confiança em mim e falou, Matheus, não quero mais fazer sozinho, cara. Se falar que é melhor para mim, você faz. Então, e foi ganhando confiança. E com o passar do tempo foi assim, a gente foi aumentando, colocando mais serviços. Aquela porta de entrada que eu falei, entrei com automação, depois ele ganhou confiança em mim, gostou do meu trabalho. Fizemos um pós-venda legal, porque eu mantive contato com ele, ele me chamou para instalar sistema de som na casa dele. Aí recentemente, que eu achei curioso, ele mudou, construiu uma casa, e aí ele é muito empreendedor, um cara muito empreendedor, um cara que eu gosto de conversar bastante, dá bastante insight, assim. Ele abriu uma outra empresa, ele fez a empresa dele hoje não precisar mais dele, não precisa mais dele, então ele só gerencia por fora. Antes ele ficava ali o tempo inteiro, viajava pra caramba, e aí ele abriu uma outra empresa, e ele estava viajando muito, e foi morar em Vitória. Um ano que ele construiu uma casa grandona, massa, toda 100% automatizada, e ele foi morar em Vitória. E por causa dessa outra empresa, e ele me ligou tempo atrás e falou, Matheus, como eu estou morando fora, eu quero automatizar o meu sistema de irrigação, mas eu não tenho uma irrigação pronta para isso. Como eu confio em você, faz um favor para mim, vai atrás de uma empresa de irrigação, leva os caras lá em casa, toma a frente disso aí para mim e automatiza a irrigação para mim.
Então, Caramba. assim, cara, abriu as portas da casa dele pra mim, mesmo ele não estando lá, entendeu? Né? Pegou Eu a acho chave na sua mão e chave falou, da casa dele, porque você ganha tanta confiança do cara é, que ele te procura até para algumas coisas íntimas, te chama para o churrasco, então, assim, acaba indo você você cria entra no relacionamento. network, assim, você cria um network bacana, assim, ele acabou me indicando para um monte de gente do condomínio dele, assim. Exatamente. E nada melhor do que você ser indicado. Eu acho que o boca a boca, apesar de ser uma técnica muito antiga de negócio, mas o boca a boca funciona muito. Porque se você, ainda mais hoje, que as pessoas estão muito desconfiadas e tudo, desconfiadas até com questões de vendas na internet, né? Porque você tem muito conta fake, você tem muita gente fake vendendo o que for aí, dando golpe em WhatsApp, golpe enfim, tudo que é digital, hoje tá muito visado, né? E se você criar esse relacionamento aqui que você tem com o seu cliente, cara, isso é fantástico, porque você faz um bom trabalho para esse cara, ele vai te indicar para outro, para outro, para outro, para outro. E assim, e não é só esse um cliente que você tem que se indica para a rede dele, não. Quando ele te indica para um outro, você tem a rede do seu primeiro cliente e a rede do segundo cliente. E essa rede vai aumentando, esse network vai expandindo. Cara, daqui a pouco você ganha um mundo. Esse é o melhor Então, marketing assim, de todos. A é o gente chama melhor de marketing. marketing de relacionamentos. Exatamente, exatamente. O marketing de relacionamento, eu já fiz parte bastante disso e relacionamento a gente faz hoje no dia a dia, é muito bacana isso. Então, você consegue expandir o seu negócio no seu nicho, né? E você consegue realmente angariar mais clientes através da indicação dos seus clientes, dos seus próprios clientes, que você cria um relacionamento. Aquele que você não criar um relacionamento, cara, talvez nem vai te E é indicar o para bom ninguém, né? que os clientes que vêm por indicação, por causa do relacionamento, é cliente quente. Uhum. É muito difícil ele se arriscar indo, indo atrás de outra pessoa, sendo que o amigo dele, ao qual você fez um bom serviço, te indicou. Então, é muito mais confiável, é muito mais seguro para ele fechar com essa pessoa. Exatamente. É. Ele vai chegar e falar assim, ó, cara, pode de olho fechado confiar nesse cara. Ele vai fazer. Porque o meu amigo falou, meu amigo confia, eu confio também no meu amigo, então a coisa vai andar. É assim que Não funciona. lembro com quem que eu conversei. Um cara com marceneiro. Gosto muito de conversar com o pessoal que trabalha em obra, assim. E o marceneiro, eles são de Guaçuí, fazem muito serviço por aqui em Cachoeira. E aí ele falando que nunca fez no caso dele, nunca fez um investimento para divulgar o negócio dele. Sempre foi usando marketing de relacionamento. Sempre Exatamente. foi no boca a boca, no boca a boca. Isso leva um tempo, não é rápido, igual no Google. No Google, a pessoa, visto aqui agora, amanhã tem alguém me ligando. Pum. Exatamente. Então é assim. E Google também vem leads quentes. Aí Bastante. você tem que trabalhar essa confiança com a pessoa, né? O cara sabe o que quer. Isso é o bom do Google. O cara sabe o que quer, não é um curioso. O cara sabe o que quer, então ele buscou lá automação, som ambiente, segurança inteligente. O cara buscou, ele quer aquilo. Não é curioso. Então ele vai entrar em contato com você sabendo o que quer. E aí ele precisa ganhar sua confiança. Porque ele vai encontrar você e vai encontrar seu concorrente. Em quem ele confiar mais, ele vai contratar. Porque ele não conhece serviço de nenhum. Ele precisa ganhar confiança. E o que vai fazer ele ganhar confiança? Entrando no seu Instagram e vendo você trabalhando no dia a dia. Ou ganhando, ou vai ligar para alguém e vai perguntar sobre você. E aí, se você não fez um marketing de relacionamento bacana, se você não aproveitou muito bem o seu network, se você não fez um trabalho bacana, você vai ganhar um feedback negativo. Então, pós-venda é muito importante também. Não, pós-venda eu falo que é o ouro da coisa, porque uma coisa é você vender, eu pego aqui, eu te vendo essa JBL aqui, acabou. Você vai comprar e vai botar na sua casa e vai usar. Agora, vamos dizer que você vende, você vai depois e liga para o cliente e fala, pô, cara, como é que tá a sua JBL? Você está funcionando bem? Você está se sentindo melhor? O som está bacana? Melhorou o som, a qualidade do som da sua casa? Então, assim, você vai conquistando aquele cara e fala, pô, o cara veio, o cara me ligou, me preocupou com o meu prazer, com o meu bem-estar, né? Aí se liga um amigo dele e fala assim, pô, cara, queria comprar uma JBL também. Quem que você me indica? Eu vou te indicar o Matheus.
ele vende, cara. O cara é bacana, ele vai te acompanhar, vai ver se tá bom. Então a coisa vai acontecendo, isso é natural. Né? Então, assim, eu falo, o pós-venda para mim é o mais importante do que você vender. Uma vez que você vende, beleza. Você vende como se fosse no supermercado, comprasse alguma coisa e levasse para sua casa. Mas a empresa lá que fez aquele sabão em pó não vai te ligar e falar, Matheus, você usou sabão em pó? E como é que foi? Foi bom? Não sei o que, não. Você vendeu, vendeu. Você não cria um relacionamento com a empresa. Você conhece a qualidade do produto. Mas quando você cria um relacionamento, a coisa ela expande de tal forma. Para quem é empreendedor e utiliza o meio, o meio digital para empreender, cara, isso é fundamental. Porque você vai oferecer seu produto na internet, você vai vender, o seu cliente vai comprar, mas se você não acompanhá-lo, se você não fizer um pós-venda, cara, o cara simplesmente vai te dar um dinheiro que nunca mais vai te dar. Agora, se você quiser fazer uma recompra, o cara vai comprar um novo, você lança um novo produto, aquele cara que você vendeu um produto, né, se você fez um bom relacionamento com ele, quando você lançar um novo produto, ele vai comprar, automaticamente. Ele vai confiar em você, já confia em você. Então, qualquer coisa que você lançar, ele está quente para você comprar. Então, é isso que funciona. E assim, uma coisa bacana que você falou, no início de um negócio na internet, seja, né, que você utilizar o Google Ads ou o Facebook Ads é muito bacana, porque você vai ser muito assertivo, você vai naquela pessoa que está quente, que quer comprar aquele seu produto. Uma vez que ela comprou, você faz o seu relacionamento. Você tem um cliente, você pode conquistar a rede de clientes, a rede de amigos deles, de contatos dele, a partir de um cliente. Poxa, Diego, eu não tenho, como é que eu vou mostrar meu produto para uma pessoa que eu nem conheço? Cara, você vai fazer relacionamento. Você criou relacionamento, você consegue a rede de cliente deles, de forma técnica, com várias coisas que você vai acontecendo, mas acontece de forma muito natural, porque você conquista, ele vai querer falar do seu bom serviço para os amigos, vai querer falar do seu bom serviço para a família, e alguém vai estar querendo também naquele momento, e vai te indicar. Então, assim, o Google, então a internet no início, ela é muito boa para isso. Para você começar o seu negócio, divulga, paga um pouquinho ali o Google Ads e faz a sua divulgação. Fez sua divulgação? Pegou seus primeiros clientes, faz um bom relacionamento com esses clientes. Uma vez que você fez o relacionamento com esses clientes, você consegue angariar a rede de amigos ou de família desses clientes. E, cara, aí a coisa anda, a coisa vai automático. E você nunca deixa de fazer o Google Ads, que vai trazendo mais pessoas quentes, vai fazendo um bom relacionamento e a roda vai girando. Uma hora fica muito automático e você vai nem perceber o que está acontecendo. É aí é esse momento que as pessoas enriquecem. É nesse momento que um monte de gente vai na internet e fala assim, caraca, eu estou ganhando 100 mil por mês, isso aqui. Por quê? Porque ele criou um relacionamento, vendeu o produto, fez essa roda girar milhares e milhares de vezes. Uma hora a coisa anda sozinha. Aí a pessoa tem a sua liberdade financeira, vamos dizer assim, ou sua liberdade... Enfim. Sim, tem muita gente que comete um erro de achar que ele vai ganhar dinheiro rápido. É muito rápido as coisas assim. Eu mesmo achava no começo, não que ia ganhar dinheiro rápido, mas que eu ia conseguir os clientes com uma velocidade maior, sabe? E conforme eu ia aparecendo, eu ficava muito preocupado. Eu enchi o saco de muita gente perguntando assim, como que você faz para conseguir seus clientes? O que você fez? Como é que foi o começo? Porque eu tentava de tudo assim e não vinha os clientes. E hoje eu estou percebendo que o negócio é tempo. Você pegar aquilo que dá certo para você e fazer com constância. E depois, igual você falou, o network vai acontecendo sem você ver. É uma divulgação invisível. Em que você não vê. Você não vê. Porque uma pessoa já está comentando com a outra, e está comentando com a outra, igual uma árvore. Então, do nada, apareceu a ligação para você. Fulano te indicou, fulano falou de você. E vai indo. Você vai fazer um bom trabalho para aquele cliente que te ligou e ele vai te indicar para outro. E aquele cliente que te indicou anteriormente está continuando a te indicar e assim vai. E assim vai. E eles vão te vendo no Instagram para não esquecer de você, porque você está postando story todo dia. Eles não vão esquecer de você. Isso é muito quando importante. pintar a oportunidade, vai te indicar de novo. Porque não vai ter esquecido de você. Não é visto, não é lembrado. Isso é exatamente, quando é visto, não é lembrado. E assim vai. E as coisas começam a acontecer de forma muito natural. Você vai se ver numa situação que você não vai mais dar conta. Porque as pessoas vão começar a te ligar pra caramba. Mas precisa de uma constância. Constância. Você tem que ser constante. Principalmente para quem quer se aventurar no marketing digital. Você tem que ser muito constante. Você quer fazer venda do seu negócio no marketing digital? Constância. É você divulgar o seu produto, é você se mostrar, como eu falei lá no início da live, um pouquinho atrás na live,
a pessoa ela vai comprar você. Ela vai comprar você que é o dono da marca, é você que está divulgando. E assim, Diego, mas muita gente já fala isso para mim, mas eu queria vender, mas eu não queria aparecer. Tudo bem, pode acontecer, pode dar certo? Pode. Muita gente vende sem aparecer. Porém, se você aparecer, a pessoa, é aquilo que a gente que estava conversando que o Matheus falou bem, você gera uma autoridade. Quando você gera autoridade, a pessoa ela vai comprar você, ela compra a sua autoridade. Uma vez que você tem autoridade, qualquer coisa que você vender, palito de dente, a carro importado, você vende. Por quê? Aumenta Porque a pessoa... muito a chance de você conseguir vender. Total. Então você se mostrar na internet é muito importante. Exatamente. É muito importante você humanizar o produto. Exato. Aí está a chave do negócio. Você humanizar. Se você deixar a coisa por si só, você não vende. O que você acha hoje? Hoje, um dos canais de vendas que eu faço é você vender para os produtos da Shopee, né? E em produto da Shopee, se você botar só a imagem do produto lá, a pessoa ela não compra. Agora, você bota um vídeo que a pessoa usando, ela fazendo, a pessoa falando, pô, tá dando certo, olha aqui, isso aqui, isso aqui, e você coloca lá, de forma estratégica, você vai direcionando a pessoa para um funil de vendas para ela fazer a compra no final, você consegue, você vende muito mais. Por quê? Porque a pessoa ela vai ver outro usando. Agora, se eu, Diego, eu comprei um produto na Shopee, chegou na minha casa, eu faço lá o unboxing que faz, né? Faz uma live de unboxing, faz um vídeo no YouTube de unboxing. Eu comprei esse fone de ouvido aqui. Olha como que ele é. Caramba, olha, bacana. Ele tem espuma, ele veste bem na orelha, tal. O cara vendo você fazer isso, você acha que a autoridade de você em ter aquele produto, você está vendendo isso aqui, mas eu comprei também. Então, quando eu falo dele produto que eu comprei, fazendo propaganda JBL aqui, ó. Nem está patrocinando, né? Ainda. Você faz essa propaganda aqui, o cara vai querer comprar com você esse produto, por quê? Porque você usou, porque você demonstrou, você falou que o produto é bom, tal. Você vai fazendo um funil. Esse funil, na hora que chegar, fala, toma aqui seu link para você comprar. Pum, o cara vem, compra. Então, assim, existem muitas estratégias de marketing na internet para você vender. Uma delas que você usa muito bem é o quê? É você mostrar o seu negócio. Você mostrar a sua obra, que eu já acompanhei, você mostrar você chegando na obra, você falando, putz, só esse emaranhado de cabo maluco aqui, olha como é que eu deixei ele depois, olha um antes e depois. Isso é muito bacana. E a pessoa vai vendo que o seu serviço é bom. E vai comprando você. Uma vez que compra você, você vende. Exatamente. É humanizar a coisa mesmo, é o que você falou. Humanizar as coisas. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. Deixa eu dar uma... Acho que a nossa live, ela realmente acho que já teve o seu objetivo, né? E assim... Tem muito mais assunto para falar, tem bastante coisa que dá para falar aí. A gente pode marcar uma segunda live, para não ficar muito extensa. Uma segunda live mais para frente para a gente poder realmente falar sobre mais coisas. Acho que a gente pode trazer insights mais para essa galera, o pessoal que está querendo empreender, como o Lu Anderson aí, que está começando o empreendimento dele agora. Então, assim, acho que, por exemplo, para todo mundo que está aqui, ó, quem está aqui, ficou com a gente até agora. Mariana, Bruna, fala Bruna. O Vinícius está aí, Marina, minha cunhada, Lu Anderson, meu brother, Emily, nossa prima. Então, assim, para vocês que chegaram agora, deixe o seu comentário, o que você está achando da live, o que você achou dessa live, dos insights. O Anderson falou aqui, ó, muito bem, cadê? Deixa eu ver se eu consigo ver. Como estou começando, estou absorvendo muitas informações importantes dessa live. Pô, que bacana. Que bom que está agregando espero que agregando bastante coisa para você, assim, mas a gente queria realmente trazer isso. O objetivo dessa live, e essa live vai ser uma live corriqueira, é justamente trazer pessoas como o Matheus, bem empreendedoras, pessoas que realmente têm, como que foi o seu início, como que está sendo, aonde você quer chegar, quais são os erros que você teve, justamente para a gente não repetir esses erros. Eu aprendo muito fazendo isso, conversando com as pessoas, eu aprendo pra caramba, pego os insights que falo, putz, eu tinha pensado nisso, eu acho que eu posso ir por aqui, eu posso pensar, eu posso ir por aqui. Isso é muito importante. E não deixar de estudar. Eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Quanto mais a gente agrega conhecimento, porque o conhecimento nunca se perde. Você absorve aquele conhecimento. É óbvio que uma coisa que eu sempre ensino para as pessoas que eu trabalho. Cara, não fique... Eu tenho aqui uma pilha de livros aqui que eu leio aos poucos e vou aplicando. Se você pegar se você tiver um arcabouço de conhecimento, tanto que você leu, se você não aplicar aquilo, não serve para porcaria nenhuma. Então, quando você aplica, você vai aplicar. Estuda e aplica, estuda e aplica. Pô, você aprendeu nessa live o que o Matheus fez, o que ele acertou, o que ele errou. Cara, aplica no seu negócio. Deu certo para ele? Pode dar certo para você. Então pega e aplica isso. Né? Não fica guardando esse conhecimento. Vou guardar esse conhecimento para mim porque é muito precioso. Não, cara. Pegou esse conhecimento, aplicou. Estudou um livro, pegou, aplicou. Viu um vídeo na internet, aplicou. Então, assim, cara, como isso é bacana. Né? E eu peço assim,
Para você que ficou aqui na live, aqui, todo mundo que está aqui, 6 pessoas que estão aqui, compartilha essa live também depois, tira um print da tela, mostra para todo mundo, pô, que legal que foi essa live, para a gente poder fazer cada vez mais lives e poder, para o Matheus voltar aqui mais para frente, para a gente poder continuar esse papo, tem muita coisa para fazer, muita coisa para falar, né? E é legal te contar essa trajetória, faz parte. E quem sabe lá na frente a gente poder realmente agregar conhecimento e levar esse conhecimento para outras pessoas que não têm esse conhecimento, né? Então, assim, igual a Mariana falou aqui, ó, estudar, aplicar e também compartilhar. Compartilhar é importante, é o que a gente está fazendo. A gente está compartilhando o nosso conhecimento, né? O conhecimento que eu tenho, o conhecimento que o Matheus tem, o conhecimento que outras pessoas vão ter, né? Então, isso é muito bacana. Então, nunca deixe o conhecimento parado. Uma dica para vocês que estão começando, e para a gente também que está na caminhada, não deixe conhecimento parado. O conhecimento ele tem que ser aplicado. Ele tem que ser aplicável e aplicado. A gente não pode guardar esse conhecimento para a gente. E compartilhar é muito bom. Compartilhar e trocar. Eu falo que a gente tem que trocar figurinha. Né? Trocar figurinha que é o barato do negócio. É você criar esse relacionamento. É o que você faz muito bem com seus clientes. A gente cria esse relacionamento e realmente o nosso conhecimento transforma. Cada vez que a gente troca figurinha, a gente amplia o nosso conhecimento. Realmente a gente amplia a nossa capacidade de ter novos insights, ter novas oportunidades para poder melhorar cada vez mais o nosso negócio. É isso. Não pode esquecer também de fechar o nosso olhar para a gente mesmo. Às vezes a gente olha sempre que a grama do vizinho é mais verde, né? Mas a gente esquece de olhar os erros que nós estamos cometendo para aprender com eles. E até mesmo os acertos. Então, os elogios que você recebe do cliente, as críticas que você recebe, ou você mesmo viu que você fez uma coisa errada ali, ninguém viu, mas você viu. Exatamente. Então, é muito importante ser crítico com você mesmo nas coisas que você faz. Será que isso aqui, eu posso melhorar isso? Foi bom, mas sempre pode melhorar. Então, é muito importante olhar para dentro da gente mesmo e aprender com as nossas quedas, aprender com nossos acertos, para a gente também poder estar crescendo, né? Exatamente. Então, queria agradecer a sua presença, mano. Matheus Carletti aqui com a gente. Pô, que legal. Espero que você tenha gostado. Fala, Nelinha. A Brunella chegou. Agora, Nelinha. Agora, Nelinha. Ela devia estar cuidando do moleque, né? Então, tava dando trabalho. Agora ela botou o Gabriel para cuidar e ela entrou na live, tá vendo? Foi isso. Então, assim, Matheus, obrigado pela sua presença, obrigado por você ter compartilhado a sua experiência de vida, a sua experiência no empreendedorismo. Acho, cara, total valor para mim, primeiro, acredito que para todo mundo que ficou aqui até no final da live. E queria agradecer a presença de cada pessoa que está aqui. Muito obrigado pela sua presença. Compartilha essa live. Quando acabar essa live, compartilha. Tira um print agora da nossa tela. Manda aí, bota no seu stories, marca a gente lá. Né? O meu perfil, esse perfil, eu.Diego Carletti, é um perfil que eu estou usando para o empreendedorismo digital. Né? Como é que eu falo? Um momento que eu estou vivendo agora, que eu estou realmente focado também nesse empreendedorismo digital. Hoje eu estou com o braço de vários negócios. Né, se Deus quiser, todos eles vão andar super bem. Né, Matheus também tem um negócio dele, então, assim, compartilha o link do Matheus também, @msc.smarthome, né, Matheus Carletti também, né, o seu pessoal. Isso. Então, assim, compartilha a gente para a gente poder realmente pegar esse conhecimento aqui e poder levar para outras pessoas. Semana que vem na próxima live, na outra, e assim vai. Então, antes da gente encerrar, eu queria fazer um print aqui, mano. Faz um joinha aí, dá um sorrisão pra gente postar lá depois. Nossa live foi massa. Cadê? A Ash foi. Eu vou postar lá no meu stories, tanto do eu.Diego Carletti, tanto no Diego Carletti. Então, se vocês participaram da live, estão na live, compartilha aquele meu stories, coloca nos seus e fala, pô, a live foi bacana. Então, isso ajuda muito a gente. Ajuda a gente. A gente está começando agora, eu tô aqui pequenininho, pra gente poder realmente crescer, mas não no sentido de crescer para poder se engrandecer, não crescer para a gente gerar conhecimento. O que a gente quer é o que a Mariana falou muito bem, a gente quer compartilhar esse conhecimento para as outras pessoas também obterem, porque como que essas pessoas vão obter esse conhecimento se eu ficar aqui quietinho no meu canto aqui e não fazer nada? E eu estou com esse desejo de compartilhar, né? Mas acredito que o Matheus também tem esse desejo de compartilhar o conhecimento dele, e a gente vai cada vez mais agregando valor. Uma vez que a gente agrega valor, a gente cresce junto. Esse é o objetivo da live aí. Fechou? Beleza? Show, gente. Diego, obrigado pela oportunidade, foi muito bacana, tá? Espero voltar mais vezes, quem sabe até com uma equipe, pra gente trocar mais ideias, mais cabeças diferentes, pensando visões diferentes. Legal.
Então posso trazer meu sócio na próxima vez, posso trazer um parceiro aí, quem sabe o Vinícius, que está aparecendo na live. Quem sabe um cliente. Muito bom. Isso é bacana muito também, bom. Cliente empreendedor. Então, parabéns, que daqui para frente alcance mais pessoas, compartilhe mais conhecimento e qualquer coisa, só me chamar. Beleza. Pessoal, não esqueça aqui, ó, segue o meu perfil lá, eu.Diego Carletti, se você não segue o perfil do msc.smarthome, do Matheus Carletti, meu perfil também, pessoal, Diego Carletti, e que a gente, para você acompanhar o nosso dia a dia, acompanhar a nossa vivência e acompanhar as próximas lives que virão também. Semana que vem já temos uma outra live, né? Não vou contar quem vai ser, mas a gente já tem uma pessoa bacana aqui que vocês vão curtir pra caramba, assim, uma pessoa pra cima, alto astral, que vai dar tudo certo, vai entregar muito para vocês conhecimento. Beleza? Obrigado, gente. Uma boa noite, uma boa quinta-feira, um bom final feriado aí para vocês amanhã, né? Uma boa Páscoa para todo mundo, Páscoa. Feliz Páscoa, né? Que Jesus possa renascer no coração de cada um. Beleza? Tamo junto, fica com Deus. Abraço, mano. Até mais. Abraço, até mais. Tchau, tchau, pessoal.